Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos resolver a questão de número 16. Ela diz que os carros A, B, C, D e E disputaram uma corrida. Após a chegada, constatou-se que D chegou antes de E, B chegou antes de E de C, mas não foi o primeiro. E chegou depois de C, mas não foi o último. É correto concluir que... Então, gente, um problema aqui que aparentemente parece ser bem tranquilo, bem fácil, né? Nem parece ser uma questão da FGV. Mas, quando a FGV coloca um probleminha assim, simples, pode esperar que depois vem pancada. Então, vamos lá. Vamos considerar este sentido aqui, ó, o sentido de chegada. Então, sempre quem estiver aqui no sentido dessa seta chegou primeiro, beleza? D chegou antes de E. Então, essa primeira premissazinha aí, ó, eu posso escrever assim: D chega antes de E. Se analisarmos aqui a segunda premissa, que diz que B chegou antes de E e de C, mas não foi o primeiro. Em outras palavras, a gente pode ter aqui o seguinte, ó. Nós podemos ter a configuração de cima. Como B não foi o primeiro, então ele não pode estar antes de D, certo? Então pode acontecer da gente ter D, B, E depois C, ok? Ou, se invertermos aqui, ó, as posições de E e de C, a gente pode ter D, B, C e E. Pode ter ocorrido uma dessas duas. Vamos conferir se estamos corretos. Ó, D chegou antes de E. Realmente, D chegou antes de E, foi a primeira. Segunda premissa, B chegou antes de E de C. Está aqui, ó. B chegou antes de E e de C. Mas não foi o primeiro. Então, quer dizer que D estará antes de B sempre. Aí, galera, pode acontecer também essa configuração aqui, ó. D ser o primeiro, por enquanto. B, o segundo, porque chegou antes de C e E. Mas C chegou antes de E, certo? Agora vamos analisar a nossa terceira premissa. Ela diz o seguinte, ó. Que E chegou depois de C, mas não foi o último. Olha só. E chegou depois de C, mas não foi o último. Conclusão, a gente pode excluir isso aqui, ó, porque E chegou depois de C. Galera, se E chegou depois de C e não foi o último, tá faltando o último, né não? E o último, é claro, vou colocar aqui até de vermelho, ó, é a letrinha, é o carrinho que está faltando. É o carro A, certo? E agora só precisamos conferir aí as nossas alternativas. O carro A foi o último a chegar? Com certeza. Vamos já marcar aqui, ó, a alternativa A. Mas a gente vai ver se não encontra contradição aqui nas outras alternativas, ok? O carro D foi o segundo a chegar. De jeito nenhum. O carro D foi o primeiro. O carro B foi o quarto a chegar. De jeito nenhum. O quarto foi E. O carro E foi o terceiro a chegar. Não, E foi o quarto. O carro C foi o quarto a chegar. Não, C foi o terceiro carro a chegar. Então, galera, questãozinha muito fácil, muito tranquila. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, o seu comentário. Se preferir, inscreva-se no nosso canal. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.